Algo que me deixa fascinado é o conceito dos sonhos. Sonhos parecem realidades paralelas que viajamos enquanto dormimos. Realidades essas que nos trazem elementos familiares. Porém, muitas das vezes, eles são apresentados de uma forma não real. E já há muitos anos, nós vemos no mundo da arte tentativa de representar essas imagens do nosso subconsciente, criando cenários fantásticos e surreais. E recentemente na internet, é possível ver todo esse conceito sendo representado em diversas estéticas e peças de artes que nos apresentam mundos que só podem existir em sonhos. Então é por isso que no vídeo de hoje iremos conhecer a fascinante arte do surrealismo. Começando do início, eu acho que seria interessante falar um pouco sobre o movimento surrealista e os artistas com os trabalhos mais interessantes. Obras representando cenários surreais já existem há relativamente bastante tempo. Nós temos como exemplo as obras de Bosch, que atuou durante o século XV e XVI, produzindo peças extremamente complexas que parecem terem vindo de outro plano. Porém, o movimento surrealista em si surgiu no final dos anos de 1910 e início de 1920. Reunindo alguns artistas que anteriormente faziam parte do movimento dadaísta. Seu início oficial se deu com o lançamento do Manifesto Surrealista, criado pelo poeta francês André Breton, em 1924. Suas características eram fortemente influenciadas pela psicanálise de Freud, tentando materializar o inconsciente e o subconsciente, algo que é chamado de automatismo. No surrealismo, temos trabalhos tanto em artes visuais como na escrita, e na parte visual, o movimento não se limita à pintura, já que temos exemplos na escultura e na fotografia, presente principalmente nos trabalhos do fotógrafo Man Ray. Mas quando se fala em surrealismo, a figura mais conhecida definitivamente é o Salvador Dalí. Ele foi um pintor espanhol que produziu diversas obras que nos revelam uma realidade onírica, onde os objetos possuem atributos que eles não possuem na vida real, como é visto no seu trabalho mais conhecido, o quadro A Persistência da Memória de 1931. Porém, existem muitos artistas bem interessantes nesse movimento, como é o caso do pintor franco-alemão Marx Ernst, em que suas artes frequentemente representam criaturas surreais criadas a partir de algum objeto, como uma criatura pensada a partir de um depósito de milho ou de uma forma extremamente abstrata, como é o caso das duas figuras representadas no quadro Os Bárbaros de 1937, ou um dos seus quadros mais conhecidos, chamado O Anjo do Lar, do mesmo ano. E também temos as composições desconfortáveis da artista Leonora Carrington, onde é possível ver cenários irreais onde habitam seres que parecem terem saído de contos de fadas macabros, que parecem ser os únicos habitantes dessas terras que são ao mesmo tempo fantásticas e desoladas. E pelo menos para mim, grande parte dos seus trabalhos são bem assustadores. A atmosfera passada é bastante bizarra. Mas com certeza o meu artista favorito do movimento é o belga René Magritte. Assim como Dalí, as artes de Magritte também são extremamente icônicas e você provavelmente já viu pelo menos uma. Muito provavelmente o quadro O Filho do Homem de 1964, que é um exemplo de uma característica muito presente na sua obra, que é a representação de homens de terno usando um chapéu coco, que em muitas das suas obras o seu rosto está coberto por algo ou o seu próprio rosto é alguma outra forma, sendo que essas obras são geralmente autorretratos do artista. Porém, existe uma série de pinturas de Magritte que evocam uma estética que ganhou popularidade recentemente na internet, os espaços liminares ou liminal spaces, que são imagens de locais vazios que trazem uma sensação de nostalgia e estranheza. Essa série de pinturas ficaram conhecidas como o Império da Luz, e esse projeto possui 13 obras que estão relacionadas a esse nome, e todas elas carregam quase que o mesmo conceito, serem pinturas de uma paisagem, geralmente de uma casa, onde apesar do céu estar de dia, o ambiente em si parece estar de noite, criando uma contradição que torna essas paisagens surreais. Além disso, na maioria das obras, o artista não representa figuras humanas, ou qualquer tipo de figura na verdade. A primeira delas, na verdade, não é chamada de O Império da Luz, e sim La Bonne Venture, pintada em 1938. E temos uma pintura que tem esse mesmo conceito, mas invertido, com o céu noturno e o cenário iluminado. Ela se chama O Salão de Deus e foi pintada em 1958. A última pintura desse projeto começou a ser desenvolvida no ano do falecimento de
Magritte em 1967, e ela nunca foi finalizada, apesar de já trazer a estética desenvolvida nos outros quadros, que todos eles passam bastante a sensação que temos hoje vendo imagens de espaços liminares. E até mesmo o próprio Dalí tem uma pintura não muito comentada que também pode ser relacionada aos liminal spaces, sendo a pintura A Batalha nas Nuvens de 1974, que nos apresenta um cenário liminar que parece ter saído de um sonho. E essa obra também tem muitas similaridades com a estética moderna da internet, que iremos falar em breve. E agora, saindo um pouco do movimento surrealista, tem um artista que também conversa muito com a estética dos espaços liminares, sendo o artista americano Edward Hopper, que é bastante referenciado graças às suas representações da solidão nas pinturas, como é o caso da sua obra mais conhecida, chamada Nighthawks, de 1942. Mas pelo menos para mim, uma das suas pinturas mais interessantes é uma chamada Office e a Small City, de 1953, que nos apresentam a imagem de um homem em seu escritório que possui uma arquitetura bem diferenciada, com essas janelas gigantes sem vidro, trazendo até um ar distópico para a imagem. E falando de um exemplo mais recente, temos os trabalhos do artista japonês contemporâneo chamado Suguru Tanaka, que é especializado em criar obras que representam cenários distópicos e mórbidos, geralmente representados vazios com essa forte tonalidade vermelha em arquiteturas opressivas, sendo que suas obras parecem ter sido tiradas de pesadelos, assim como os trabalhos do pintor polonês Władysław Beksiński, que eu já mencionei aqui no canal. E agora que já tivemos essa introdução do surrealismo na arte, eu gostaria de falar de um dos meus assuntos favoritos, estéticas da internet. Recentemente o surrealismo ganhou uma nova onda graças a algumas estéticas da internet que tentam de certa forma também explorar o nosso subconsciente. Uma das mais conhecidas com certeza é o Dreamcore. Esse termo foi cunhado em meados de 2018 a 2020, e ele se trata de certas imagens que parecem terem sido tiradas de sonhos, com cenários que trazem uma nostalgia estranha ou representações bizarras da nossa realidade, tentando emular uma estética presente nas imagens que eram compartilhadas na internet, principalmente durante os anos 2000. Especialmente imagens que podem ser consideradas espaços liminares, além do frequente uso de imagens do céu. Nessas imagens é possível ver também o constante uso de óleos, flores, cogumelos e etc. Esses mundos criados dentro dessa estética também são habitados por entidades abstratas, geralmente representadas por sombras, ou figuras representadas a partir de óleos. E quando falamos de Dreamcore, também temos que falar da sua estética irmã, chamada Weirdcore, que carrega praticamente todos os elementos do Dreamcore. Porém, nesse caso, a estética tenta trazer mais um sentimento de confusão e desorientação, mas também ele é estranhamente nostálgico, com a presença ainda mais forte de figuras irreais baseadas em imagens de olhos com asas angelicais, presentes em imagens de péssima qualidade. Algo bem presente em edições Weirdcore são textos que emulam edições de imagens antigas, sendo que essas mensagens sempre trazem um contexto diferente que aquela imagem possuía anteriormente, criando uma atmosfera de paranoia e medo que vem pela falta de contexto que essas imagens possuem. Muitas delas, inclusive, se utilizam de um quadrado ou um borrão preto que parece esconder algo muito assustador ou perigoso para ser mostrado. E até mesmo nos visuais Y2K nós conseguimos encontrar obras que criam essa aparência surreal e onírica, principalmente em paisagens feitas por computação gráfica antiga. Essas são estéticas bem conhecidas que eu já até falei aqui no canal em algum momento. Porém, existem mais algumas que se relacionam com elas e com o tema do surrealismo. Uma dessas estéticas ficou conhecida como Ex-Spiritualismo. Dentro dela, nós vemos imagens extremamente poluídas em baixa qualidade que carregam elementos da internet antiga, principalmente a internet fora da bolha de língua inglesa, com designs intencionalmente amadores, com a mistura de caracteres japoneses e árabes, sendo que, pelo menos para
mim, olhar para essas imagens me traz um certo desconforto. Com certeza, o melhor exemplo disso são as capas dos álbuns do músico Yabujin, que misturam diversos elementos dos anos 2000, como animes, memes e a própria internet no geral. Algo que também está relacionado com um fenômeno bem esquisito da internet, conhecido como Arab Funny, que é um meme que surgiu lá para 2018, que tenta emular de forma irônica memes e postagens feitas em países árabes, principalmente no Facebook. Essa trend, inclusive, é muito usada como exemplo do quão aleatório é o humor moderno na internet. E falando em memes, quando se fala em surrealismo na internet, é interessante mencionar o fenômeno dos memes surreais, que essa sim pode-se dizer que são bem aleatórios, e esse é meio que o objetivo. Esses memes tentam emular de certa forma um formato de um meme tradicional, porém em um contexto completamente irreal e bizarro, tendo uma punchline completamente indecifrável. O grande local onde esses memes são postados é o subreddit r/surrealmemes. E vai por mim, dar uma passada nesse subreddit é como ter uma viagem em substâncias bem pesadas, que é o que eu acho que alguns deles usam para fazer esses memes, que ainda assim são bem interessantes. E pelo menos na minha opinião, eles são mais peças artísticas do que memes em si. E quando falamos de surrealismo na mídia, algo que pra mim é sinônimo disso são os trabalhos do diretor David Lynch, que produziu diversos trabalhos que quase todos eles têm algo em comum: apresentar um conceito bizarro e difícil de compreender, geralmente também apelando para visuais desconcertantes. Temos exemplos como os filmes Eraserhead, Cidade dos Sonhos e Império dos Sonhos, e o seriado de televisão Twin Peaks, que todos eles têm uma narrativa completamente diferente do que você está acostumado a ver no cinema e na televisão, que na minha opinião vale muito a pena conferir. Agora, por fim, vamos falar de jogos, até porque existe uma quantidade bem grande de jogos surreais. Um dos lugares onde jogos surreais mais aparecem são em jogos feitos dentro da engine RPG Maker. Talvez os dois mais conhecidos sejam Helix e Uminic. Em Helix, exploramos um mundo bizarro de massinha enquanto controlamos um homem de cabeça de lua chamado Wayne. Uma das coisas mais interessantes deste jogo definitivamente é o seu visual, que destoa muito de outros jogos feitos em RPG Maker. E Uminic já é um grande clássico dos jogos a esse ponto. Ele é um walk simulator onde controlamos uma garota hikikomori chamada Manotsuki em um passeio pelos seus sonhos bizarros. Algo que faz a atmosfera desse jogo ser tão diferente é a sua trilha sonora, que se você acompanha aqui o canal, você sabe que eu costumo usar a trilha sonora desse jogo com frequência. E além disso, o jogo gerou diversos fangames que trazem a mesma atmosfera do original, como Yumi Tsuiki e Ponto Flow. Inclusive, esses jogos de RPG Maker de anime estão relacionados a uma estética chamada Kimoi Core, que lida exatamente com a mistura de algo mais anime com algo grotesco que flerta com o horror cósmico, possuindo na sua paleta de cores o frequente uso de rosa e roxo. E um jogo surrealista extremamente popular é o jogo de PlayStation 1 chamado LSD Dream Emulator, lançado em 1998. Ele também é um walking simulator que te permite passear por mundos psicodélicos, baseados em um diário de sonhos de uma funcionária do estúdio que desenvolveu o jogo, chamada Hiroko Nishikawa, sendo considerado um sonho jogável. O jogo foi pensado por um artista japonês chamado Osamu Sato, que queria não criar exatamente um jogo, mas sim uma peça de arte para o PlayStation, sendo que hoje o LSD Dream Emulator é considerado um jogo cult classic e um grande exemplo de uma peça de mídia surrealista, dado diversos vídeos que foram feitos em torno do jogo aqui no YouTube, fazendo a sua popularidade crescer na internet. O criador do jogo, inclusive, também possui outros trabalhos tão viajados quanto o LSD, sendo eles o jogo de point click de exploração chamado Easter Mind, The Lost Souls of Tongno, que segue a história de um homem chamado Rin, que vai até uma ilha chamada Tongno recuperar a sua alma roubada. E esse jogo também possui visuais bem diferenciados, como vocês podem ver. Mas um jogo bem obscuro e estranho que eu já joguei se trata de um jogo chamado Sunday Museum, que eu encontrei em algum momento enquanto navegava pelo itch.io. Ele é um jogo bem curto e sem objetivo claro, mas
mas jogá-lo definitivamente é uma experiência. O jogo se passa em um pequeno museu que exibe diversos quadros um tanto quanto estranhos, e alguns deles você pode encontrar uma descrição na parede que deixa ainda mais confuso sobre o que exatamente aquela exposição se trata. Mas o mais bizarro de tudo é que entre as salas do museu existe algumas televisões que, ao você interagir com elas, é tocado um vídeo que geralmente é uma gravação bem antiga, tirada de algum documentário ou comercial, ou até mesmo um vídeo que parece guardar alguma mensagem escondida. Quando você interage com todas as televisões do museu, a porta do estabelecimento se abre, te permitindo sair para uma rua bem escura e deserta. Na frente do museu existe um outro estabelecimento aberto que parece abandonado, sendo bem mais macabro que o museu. Lá tem mais uma televisão passando um vídeo sobre alcoolismo, e depois disso o jogador entra em um corredor em espiral que te leva a uma sala que parece ser feita de carne, que tem até um rosto, onde lá existe a última televisão daquela jornada, que nos dá um jumpscare com aquele velho da casa monstro, terminando com a frase "o museu está fechado, volte um outro dia". Sinceramente eu estaria mentindo se eu falasse que eu entendi alguma coisa desse jogo, mas ainda assim é uma experiência interessante. Inclusive o criador desse jogo tem uma página lá do itch.io, onde é possível encontrar mais jogos dele que parecem ter a mesma vibe. Então eu acho que é isso. Esse foi o nosso passeio pelo surrealismo. O que acharam? Existe algum material que se encaixa nesse gênero que você goste? Deixa aí embaixo nos comentários. Também não se esqueça do like e de se inscrever no canal, caso não tenha feito isso ainda. E no mais é isso. Espero todos vocês em um próximo vídeo. Até mais.